periferia, desiludidos, tudo, eles já chegam, eles já pegam em cima desses cursos. E hoje, muitas vezes, o que acontece? Quando nós chegamos, observamos esse pessoal da escola sem partido, nós chegamos vendo um bando de lunáticos. Muitas vezes eu encaro eles como eu cheguei a ouvir a campanha no Cabo da Ciolo. Mas o problema, a escola sem partido de maneira oculta, que vem chegando e acontecendo. Que nem, por exemplo, Brasília, que é aprovada a educação moral e cívica. Quando nós chegamos, vemos, eles não conseguiram passar isso em Congresso Nacional, mas eu que faço parte da região do Paulo Têxtil, logo do lado, Campinas, tudo foi aprovado a questão da escola sem partido. Então, quer dizer, a questão que hoje nós falamos bastante da questão de gênero, mas tem também a questão da intolerância religiosa, também, que tem sido bastante seguido nas escolas, principalmente as religiões de matrizes africanas. Esses dias, tudo que nós tivemos o movimento da consciência negra lá, em Americana, nós tivemos a apresentação do maracatu, tudo, quando eles chegaram e foram fazer uma saudação a Yansan, houve, o que acontece? Professores, tudo, dirigentes, pessoas, tudo que vieram chegar e fazer acusações, tudo, inclusive, quanto a isso, inclusive barraram um baborixá todo de chegar e fazer uma palestra, todo explicando sobre a questão da religião. Só que ninguém barra os gideões a hora que vão chegar a entregar o Novo Testamento. Então, quer dizer, essas questões indiretas, que a escola sem partido, ela já está chegando, introduzindo e entrando. Então, quer dizer, quando nós vamos chegar e falar dessa questão, não dá medo, fica como uma provocação, tudo, inclusive a nossa questão, essa questão indireta de como o militarismo ele está chegando do meio meritocrático, tudo, quer dizer, buscando principalmente a questão, tudo, que hoje o desemprego é o principal problema que aflige o país, tudo, eles chegando e buscando isso como a maneira de chegar e atrair ao jovem, que lá dentro, isso sim, existe um discurso tudo ideológico. Obrigado, professor. Por favor, próximo professor. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Wellington, sou professor lá, estou pelo artigo 22, na Leste 5. E a reflexão que eu queria trazer aqui é um pouquinho em torno de como se fortalece esse movimento, que é um movimento contra as humanidades. Recentemente a gente viu um projeto de iniciativa popular, uma daquelas enquetes no Senado e na Câmara, que pretendia inclusive retirar as formações em humanidades das universidades públicas. Eu não sei se vocês se lembram disso. E isso se fortalece muito em cima de um preconceito com relação à filosofia. E esse preconceito gera um medo, e um acirramento aí. E esse preconceito ele não está fundamentado dentro da nossa realidade. Vamos pensar a nossa realidade no estado de São Paulo. A gente tem um currículo que, com todas as suas deficiências, é um currículo que é um currículo plural, que contempla todas as vertentes aí da tradição do pensamento. Não diria nem todas, mas a grande maioria. A gente tem desde Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, Locke, o próprio John Rawls, ou seja, vertente liberal, vertente marxista, enfim. O nosso currículo ele é diversificado e ele é plural. Então a nossa escola não é uma escola de um partido, mas ela é uma escola que tem várias partes. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar ações e só falar também um pouco, recuperar o que é a Universidade de São Paulo, que é um dos principais polos formadores aqui do pensamento filosófico, um departamento extremamente plural, extremamente diversificado, onde você tem desde uma Marilena Chauí até um Ricardo Terra, um Janotti, enfim, vertentes liberais. Só que nada disso chega à sociedade. Muitas vezes o discurso hegemônico daqueles que têm o poder dos meios de comunicação faz com que
chegue-se à imagem de que o departamento de filosofia é um lugar repleto de marxistas e anarquistas e, enfim, coisas que as elites veem com muitos maus olhos. Então eu acho que a pluralidade ela é uma forma da gente se resguardar perante a sociedade. E ela é uma riqueza da própria filosofia, que a gente tem o dever de zelar por essa pluralidade. Então, a minha reflexão é como a gente construir uma entidade que defenda e posicione a filosofia perante a sociedade a partir da sua defesa da pluralidade. Né? Da ideia de a gente criar espaços, ir burlando esses preconceitos, vencendo esses preconceitos que foram, essas pechas que foram colocadas sobre a gente e que não diz respeito, né? Porque quando eu estou ensinando o Locke, né, eu ensino o Locke pelo Locke, fiel às ideias dele. Né? E essa é a minha intenção, porque o aluno tem o direito de conhecer e ter acesso a esse pensamento. Né? Então é muito preconceito. Como a gente pode pensar então a nossa ação, né, nesse sentido de posicionar a filosofia, constituir, criar espaços que representem a diversidade da democracia, a diversidade de pensamento a partir da própria Aprofesp. Acho que era isso. Obrigado. Obrigado, professor. Próximo. Boa tarde, eu sou Ederson, de Osasco, e a pergunta que eu queria fazer era de encontro a uma escola que eu trabalhei com os alunos que chamavam de profeta, né? Eu, Jesus aqui, porque a minha profecia aqui é a seguinte, é que no próximo encontro, a gente vai precisar então se reunir no Itaquerão, lá no Corinthians, porque vai vir muito mais gente. E por que eu digo isso? Porque é necessário, como a colega toda falou e os demais também, que a gente use esse cenário do imaginário. Que sentido? Nós vemos que tem muita a questão, às vezes, da violência simbólica, né? Pela física, mas também simbólica, que cresce muito, e é o que o professor falou ontem, né? Pô, parece que esse time só perde. Não ganha. Então a minha pergunta vai nessa direção sobre o seguinte: o que a gente está fazendo com as nossas autorias? Às vezes você, professor, claro, ficou o ano inteiro lá, faz muitos trabalhos legais, mas nem sempre esses trabalhos, eles soam, né, na escola, ou soam para nós também da Aprofesp. Né? Então, ou seja, o que a gente pode fazer para que a nossa autoria, ela seja vista, né, como, por exemplo, o professor Marcos, da publicação do livro, o professor aqui também, os demais, que outros também possam se espelhar, que a gente possa constituir a grade curricular de filosofia, e não por outros que venham de fora, né? Porque isso vai dar um sentido mais de pertencimento. E uma pergunta também que eu gostaria de deixar é sobre o seguinte: como que a gente tem percebido a nossa influência na vida dos alunos, né? Porque às vezes a gente fica muito se importando com os colegas professores, né? Que são vítimas também desse sistema do fracasso aí escolar, né? E a gente se esquece que se a gente, numa sala, conseguimos atingir de 50 alunos 20, esses 20 serão frutos, né? Então, ou seja, dessa geração que a gente pega lá de 2000 para cá, provavelmente alguns se direcionaram ao ensino superior, ou técnico, outros também, e levaram essa semente da filosofia. Então, ou seja, sobre isso, o que estamos fazendo com as nossas produções? Será que eu deixo lá no meu diário ou eu compartilho? Porque às vezes a gente vê que só o imaginário da violência, do fracasso, está sendo divulgado. E fica esse convite, né? Todos vocês estão aqui, divulgam essas fotos aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que na próxima a gente vai estar com a casa mais cheia ainda, não por abono de ponto, mas por participação, por mais comemoração. Obrigado. Obrigado, professor. O que eu gostaria de dizer é que... Seu nome, professor? Jorge Sadi. Eu gostaria de dizer eu estou num partido que o pessoal ataca muito de uma forma bem contrária. Tem alguns
que acham que acreditar no comunismo, no marxismo, são pessoas, são maconheiros, são traficantes, são gays, são pessoal presos, atacam os direitos humanos, etc. Tá? Então, são vagabundos irresponsáveis. Por outro lado, o marxismo, o comunismo também leva à ideia extremista, um controle total. Tenho amizades também que acham que o comunismo é o Estado, é Lênin, é uma imposição que tira a liberdade, tá? Uma coerção que não dá iniciativa livre, não existe iniciativa privada, etc. Bom, coerção a toda a sociedade está na sociologia, é o princípio básico, a existência da coerção social para que a gente possa viver numa sociedade. Bom, mas não é isso aí. Essa dualidade aparece, por exemplo, na Globo também, quando ela faz propaganda do agronegócio, o agro é bom, etc., para se manter lá. Não é reforma agrícola, é reforma agrária, né? Etc. Então a gente vê todo esse jogo de contrários, tá? E com respeito a essa tendência de modificação, esse projeto aí de modificação da educação, querendo esse projeto que o pessoal vai avançar sobre a escola partidária, é algo que a gente não deve se preocupar, porque o professor, como ele falou mesmo, ele é dono da sala de aula. Não adianta nenhuma reforma educacional, porque o professor ele vai passar o conteúdo que ele sabe. É ele que vai decidir no final. É o jeito dele, é o conhecimento dele, ou mal ou bem, ele vai fazer isso. A questão é trabalhista, principalmente, burocrática, tá? Que está nas leis. Leis que os deputados, o legislativo cria, mas eles mesmos obedecem. O legislativo não cumpre